Olá! E aí, então, né? Estamos aí na reta final da residência para passar para o próximo ano. Eu vou para R3, Elisa vai para R2. E uma coisa que eu queria trazer para vocês é a minha experiência nesse segundo ano de residência na psiquiatria, né? Que teve alguns aspectos, assim, que eu acho que é legal compartilhar. Principalmente a questão da interconsulta, que foi o que eu tive mais acesso, assim, esse ano todo. A gente ficou acompanhando pacientes que estavam internados em outras unidades e é pedido um parecer da psiquiatria para eles, né, por alguma questão. Então, assim, foi bem legal por vários aspectos, né? Um deles é essa questão de você dialogar com as outras especialidades, ou não. A gente percebeu, assim, eu e meus colegas, né, que tem algumas especialidades que são mais abertas a opiniões, ou que solicitam mais, que vem mais essa necessidade, por exemplo, a infecto. Nossa, vários pacientes. Eu e Elisa, a gente praticamente tava ali, uma coisa para outra o tempo todo, porque são populações com fragilidade social, né? E acaba tendo essa comorbidade, por exemplo, HIV, tuberculose, com dependência química, intuição de depressivos e tal. Então, foi bem interessante isso. Além de outras questões, por exemplo, pacientes das áreas de onquemato, que vão submeter, né, um tratamento de quimioterapia ou transplante. A gente sabe que não é uma situação fácil. Bem legal, assim, o fato das equipes, em geral, solicitarem essas avaliações. Outro ponto muito legal foi que me estimulou a estudar, revisar coisas de clínica e coisas de interação medicamentosa, por exemplo, ler sobre as hepatites, ler sobre lúpus. Por exemplo, pacientes com insuficiência cardíaca, o que pode usar, porque a amiodarona, por exemplo, interage com várias coisas, enfim. Muito legal você ver isso, assim, só comprova, né, que o indivíduo, ele é várias coisas ao mesmo tempo. Além das agitações que a gente também acabou tendo que manejar, ajudar a equipe a manejar, né, a questão, você vê, foi legal também ver marcado, assim, que às vezes aqueles transtornos orgânicos que causam sintomas que se assemelham a doenças primárias, psicóticas primárias, e aí você vê, assim, muito facilmente como você corrigir aquele problema orgânico vai melhorar da parte mental. Enfim, é muito bacana. E assim, não só contato com as especialidades médicas, mas também com os outros membros da equipe. Então, assim, por exemplo, a gente tinha contato bastante com psicólogos das unidades, porque às vezes a gente fazia avaliação e via que aquele paciente, na verdade, estava naquele momento deprimido, mas assim, pela situação, por exemplo, receber um diagnóstico, não tá tendo o amparo da família como deveria, sabe? Precisa ser ouvido. E na verdade isso foi uma coisa que, assim, constatamos, né? Que às vezes precisa ter mais diálogo do médico com o paciente, porque nem todos os pacientes são pacientes, nem todos os pacientes vão aceitar de primeira aquilo, sabe? E às vezes é ruim, às vezes é difícil você ouvir o não quero. Ou por que é assim? Por que não de outra maneira? Por exemplo, um paciente que ele não queria fazer um acesso central na jugular. Ele falou, por que não fazer na região inguinal? Aí se explicaram, né, que seria risco mais de infecção. Mas ele, mas eu vou limpar, eu acho melhor, porque assim eu vou ficar incomodado. Às vezes essas pequenas coisas, né, são fáceis até de manejar. Mas enfim, foi muito bacana essa experiência. Além da interconsulta, também rodei por um ano no Centro de Dependência Química, álcool e drogas. Também foi uma experiência bem interessante, porque pude ver que aquela questão, né, de internamento involuntário, voluntário, geralmente internamentos voluntários têm um melhor efeito,
Além disso, na verdade, você tem um bom vínculo com o paciente, você vê ele com mais frequência, né? A questão da entrevista motivacional e tal, você vai ter uma melhor resposta. Muito legal ver que tinham vários pacientes que já estavam abstêmios de álcool e outras drogas há anos e só fazendo manutenção, além de casos novos, principalmente de jovens, na verdade. A gente acabou avaliando vários jovens que fazendo uso de maconha, cocaína, enfim, e o impacto disso, né? Na maioria das vezes a dependência química não tá sozinha, ela vem com alguma comorbidade, outros são depressivos, outros são ansiosos, ou até algum quadro psicótico, pode ser induzido pela substância ou só um gatilho para. Então a gente viu essas coisas, essas situações. Mas é isso, lá é bem legal, porque deu pra ver o paciente assim com certa frequência, então alguns conseguiram ficar esse tempo abstêmios, inclusive essa terça-feira eu tava lá, aí um deles tava falando assim, né, poxa, carnaval vai ser a prova de fogo, mas eu quero superar isso, e é bacana, né, essa questão assim, se ajudar a pessoa nessa motivação e os benefícios que ela tem sobre isso, né? Além disso, também é uma área em si que você tem muito contato com a questão social, então muitas vezes, né, você vê que o paciente está fazendo uso de drogas, mas não é só isso, ele tem toda a desestruturação, e a pessoa se coloca numa situação de risco, geralmente, vulnerabilidade, isso é bem tocante, assim, né? Não é só a questão da droga em si, e essa questão de você julgar como a pessoa sendo uma pessoa sem caráter, ou enfim, esse tipo de julgamento não faz o menor sentido, porque lá, assim, tinha pessoas de vários níveis sociais e profissões também, entendeu? Então, pessoas que, normais, assim, quer dizer, funcionais e que voltaram à funcionalidade, então não é pra julgar, é pra você tentar ajudar. Então, na parte de dependência química, foi isso. E, além disso, eu também tive contato com os ambulatórios especializados, né? Que são pacientes mais graves e se só vê aquilo cada dia. Então, cada dia tinha um ambulatório diferente. Também foi muito bom, porque deu pra dilapidar, né, o conhecimento, porque uma coisa é você ter contato com pacientes graves na enfermaria, mas outra coisa é você acompanhar uma pessoa durante um ano, né, com aquela conduta, você vê quando a pessoa tá bem, quando não tá, você consegue ver as nuances melhor. Então, assim, mais uma vez, né, a questão do vínculo é muito importante. Então eu brinquei, né, que tinha uma paciente que internou no passado, deu muito trabalho, e ela tem uma questão, né, religiosa, que a religião dela é contra o uso de medicamento, mas aí ela disse que não ia parar porque ela, sabe, viu que estava fazendo bem pra ela. Então assim, poxa, isso aqueceu tanto meu coração. Então os ambulatórios são assim. Agora tem uma questão também, né? Não é tudo flores, não mesmo. Porque ao mesmo tempo que você acaba tendo mais contato com a pessoa, conhecendo mais a vida daquele paciente, você também vai ter pacientes mais difíceis de você conseguir manejar. Então, pacientes, principalmente com transtorno de personalidade, às vezes eu saí exaurida do ambulatório. Então, isso é até uma dica assim, para quem quer fazer a área de psiquiatria, né? Tô falando que você tem que estar bem mentalmente para poder ajudar as outras pessoas.